Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar o nosso programa de alívio da exaustão. Eu vou começar mostrando para vocês o cérebro, né? Que é para a gente entender o que acontece com esse cérebro quando nós estamos num estilo de vida que não é muito apropriado e por que que o cérebro funciona da forma como ele funciona, né? Então, o que que é a exaustão? Eu coloquei lá no meu canal do Instagram um pequeno questionário ali onde aparecem algumas características de uma pessoa em exaustão, né? Então, o que que acontece quando a pessoa está em exaustão? O que acontece é que o cérebro fica superestimulado, né? E essa superestimulação do cérebro, ela não desliga, né? E por que que não desliga? Bom, então eu preciso explicar que o nosso cérebro aqui, ele tem várias áreas, né? E as áreas aqui do centro, a gente chama algumas delas de sistema límbico. Antigamente falava-se em cérebro reptiliano, depois a gente passou a chamar de sistema límbico. Hoje a gente fala de um eixo HPA, que são algumas glândulas do cérebro que fazem o quê? Fazem com que a gente reaja a estímulos de uma forma muito automática e involuntária, tá? O que é automático e involuntário? Então, vamos entender que o nosso cérebro, ele já é assim há muito, muito tempo. É um cérebro muito parecido, para não dizer igual, né? Daquele homem lá do tempo das cavernas, tá? Então, o que acontecia com o homem das cavernas? Ele tinha que estar muito atento aos perigos, porque era uma questão de sobrevivência, certo? E o que acontecia com aquele cérebro lá? Ativava esse botãozinho aqui que a gente chama de amígdala cerebral. Não é amígdala aqui, é a amígdala do cérebro. Nós temos duas, uma em cada lobo, tá? E aqui, uma em cada hemisfério, né? Tem um hemisfério aqui e o outro. Nós temos duas amígdalas. Então, o que acontece com a amígdala? A amígdala é responsável por dar o sinal de que algo está acontecendo e que nós podemos estar em perigo, certo? Que perigo é esse? Lá no tempo da savana, quando o homem tinha que cuidar muito da sua sobrevivência, eram os animais, eram as tribos inimigas, eram as intempéries, né? O tempo, muita chuva, raios, enfim. E ele tinha que se cuidar para não se machucar, porque se ele fizesse um machucado, não tinha hospital, não tinha atadura, não tinha medicamento, né, para tratar aquilo e ele provavelmente ia morrer. Então o cérebro, sabiamente, reagia de uma forma a causar no corpo algumas alterações, certo? Que alterações são essas? Nós temos no nosso sistema nervoso o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que ativa e faz movimentos mais ou menos assim. Então, é uma contração dos músculos, né, principalmente dos membros, então braços e pernas, que ficam tensos, prontos para lutar ou para fugir, sair correndo, né? Ou para brigar aqui com o inimigo que eu estou percebendo, certo? Faz outras coisas também, por exemplo, trava o nosso sistema digestório, faz com que as pupilas fiquem dilatadas para eu enxergar melhor, o coração fica mais acelerado. Muitas vezes as pessoas entendem isso como ansiedade. E pode, não que seja, mas pode ser a amígdala dando o sinal de que eu estou vendo um perigo. Hoje,
no nosso estilo de vida, sem animais soltos por aí, sem grandes problemas com as intempéries, né? E sem tribos inimigas para nos atacar, o nosso foco mudou para a interpretação que a gente faz dos eventos. Como assim? Claro, existem os perigos, né? Se você está andando à noite na rua e alguém está te seguindo, você tem que correr. Você vai entrar em modo luta ou fuga e você vai ter mais força para correr, porque está correndo cortisol na tua corrente sanguínea, né? É isso que esse eixo HPA aqui faz. Ele dá o sinal e o cérebro manda cortisol, que é o hormônio do estresse, para a nossa corrente sanguínea e a gente fica em modo luta ou fuga, tá? Mas nos dias de hoje, como eu estava falando, então o que acontece? Nós vemos perigos ou nós vemos ameaças onde elas não existem. Um e-mail do chefe, uma ligação fora de hora, uma campainha que toca, alguém te olhando de um jeito esquisito, alguém chamando a sua atenção, pode ser no ambiente público ou mesmo na família, né? Alguém que fale com mais rispidez, a gente já entra em modo luta ou fuga. Para algumas pessoas, outras coisas ainda mais simples. Queimei o arroz. Esqueci de tirar a roupa da máquina. Deixei a luz acesa. Não paguei a conta. Puxa, era para eu ir no mercado, esqueci de comprar o café. Ou, nossa, hoje eu tenho que ir ao mercado. Ou, hoje eu tenho médico, não posso me atrasar, eu preciso sair correndo, larga tudo e fica no modo luta ou fuga. E às vezes nem acontece nada externamente. É aqui. A nossa autocobrança é aquilo que eu acho que eu preciso fazer, né? Às vezes é bem discutível aquilo que a gente acha que precisa fazer. Se eu não fizer, meu Deus, eu vou ser uma pessoa inútil, eu vou ser uma pessoa errada. Enfim, qualidade de pensamento atrapalha muito nesse julgamento que nós fazemos do que é uma ameaça na nossa vida hoje em dia. Que mais que atrapalha? Bom, o cérebro, ele funciona de uma forma conectada, né? Então, a gente quer que ele funcione assim conectado, a gente não quer ficar só com essa área aqui ativada, porque ela vai fazer com que tenha muito cortisol na nossa corrente sanguínea e que a gente fique ativada o tempo todo. Essa ativação, ela começa na amígdala e ela vai para o sistema nervoso, né? Chega no corpo, vocês sabem que a gente tem nervos, até a pontinha do dedo do pé. Né? E esses nervos, eles recebem os impulsos e vão ficar ativados. Que mais que faz com que o nosso cérebro funcione dessa forma? Uma qualidade de vida que não é muito boa. Então, às vezes, muita cafeína, chocolate, açúcar, né? São alguns componentes que deixam o nosso cérebro mais ativo. E aí a gente entra naqueles processos que eu chamo de ruminação, que é quando a gente está pensando muito, e é sempre pensamento ruim, né, negativo, achando que algo vai acontecer, ou que não vai dar certo, ou que eu não vou conseguir, ou alguém vai falar de mim, enfim, né? Então, isso tudo contribui para que o nosso cérebro fique num modo ativado. E quando é que ele desativa? Pois é, aí é que vem, né? Ele deveria desativar quando a gente percebe que aquele evento que ativou não era um perigo. Só que ele não desativa, porque de tanto que essa amígdala fica ligada, a gente fala que a amígdala fica superativada. E aí, para desligar, pode demorar muito tempo. Só que esse tempo todo que ela vai levar para desligar, eu já tive outros estresses no meio, né? Então, ela não desativa. E isso faz com que o cérebro funcione numa capacidade irritante, doentia, e o corpo responde a isso, né? Então, o corpo faz o quê? O corpo se mantém nessa postura, pode dar dor nas costas, pode dar uma série de sintomas, inclusive ser um início, né,
da inflamação sistêmica que a gente fala, estresse, comida ruim, né? Mas a gente quer entender hoje que esse cérebro que está ativado constantemente vai ficar exausto. E essa exaustão vai refletir na falta de foco, na falta de memória, na falta de atenção, dor de cabeça, cansaço extremo, falta de motivação, falta de vontade de fazer as coisas. E isso tudo parece com outras coisas que a gente já conhece, né? Eu não estou vivendo o aqui e agora, eu estou vivendo o que eu tenho que fazer depois, eu estou vivendo aquilo que eu não fiz, eu estou preocupada com coisas que não estão no momento presente. E isso pode mascarar, né? Ou isso pode dar a ideia de que a pessoa está com depressão ou que ela está com ansiedade, quando na realidade pode ser a exaustão. Outros nomes para a exaustão, que a gente fala de uma forma assim bem generalizada, são o estresse, estresse crônico e a síndrome de burnout. Burnout está mais relacionado a esse estresse todo que a gente passa por causa do trabalho, né? Então, a pessoa que está sempre ali, meu Deus, vão me mandar embora, eu vou perder o emprego, eu não fiz tudo, o outro fez mais do que eu não consigo dar conta, e por aí vai, né? Mas nós estamos falando de um cérebro exausto, certo? Porque ele não descansa, não relaxa. Então, hoje a gente vai aprender duas técnicas para ajudar a gente a desligar essa amígdala momentaneamente. Então, vamos entender aqui, ó. A amígdala, ela vai ativando muitas vezes e ela vai se tornando uma amígdala superativada, tá? Então, eu não preciso pensar sobre isso. Isso é um processo automático. Ele é reativo. Esse cérebro aqui, essa parte do cérebro mais interno aqui, ela é reativa. Eu vi alguma coisa, eu ouvi um barulho, já entrei no modo luta ou fuga, tá? Eu lembrei de alguma coisa, tudo isso faz com que ela seja ativada. E é isso que a gente quer evitar. Só que é um hábito, né? Entendeu? Então, não adianta fazer uma vez a técnica, porque ela vai desativar naquele momento. A gente vai sentindo os benefícios à medida em que a gente vai praticando, né? Como várias coisas na vida. Fazer uma dieta, por exemplo, né? Você faz dieta um dia e depois volta a comer como você comia antes. Você faz exercício um dia e não faz mais, porque cansou, né? Não tem a ver com disciplina, tem a ver com viver o momento presente, tá? Até aqui. Querem perguntar alguma coisa ou posso seguir aqui com o que vem depois do entendimento da exaustão, né, como um processo fisiológico no nosso cérebro, porque é isso que ela é. A exaustão é um processo fisiológico que envolve um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é muito bom para nós. Nós temos ao longo do dia, normalmente, 3 descargas de cortisol que são naturais, né? Uma delas acontece quando a gente acorda. Existem pessoas que acordam e já começam a sentir, assim, uma certa energia, um calor e tudo mais, e acham que isso é ansiedade. Isso não é ansiedade, isso é uma descarga de cortisol, né? O hormônio é do estresse ou da atividade, certo? O cortisol, ele é bom, ele só não é bom em excesso o tempo todo e quando é desnecessário, né? Depois, mais ou menos lá pelas 3 horas da tarde, a gente tem uma outra descarga de cortisol que é um pouco menor, mas que é para a gente conseguir passar o dia, né? E depois, por volta das 18 horas ali, tem uma outra descarga que é um pouquinho menor também, que vai fazer com que a gente tenha energia para terminar o dia. E aí não é para ter mais descarga de cortisol. Só que, o que acontece? O corpo que está ali exausto e tudo mais, continua mandando cortisol. E aí, o que acontece? Um cérebro superativado até na hora de dormir.
Existem pessoas que não conseguem pegar no sono justamente por esse cérebro estar superativado. Então, imagina, você está aqui com pensamentos mil, cortisol rolando aqui na corrente sanguínea, pá, 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 e aí você deita e diz, agora eu vou dormir. Só que não, né? Não vai dormir, entendeu? E aí, você vai ao médico e o médico te dá um remédio para você dormir. A gente está atacando o sintoma, mas não a causa, né? Veja como é importante a gente conhecer eu chamo de manual do cérebro, né? Que é entender o funcionamento do cérebro para fazer o que for mais saudável, né? E o que é mais saudável? Nesse caso, é diminuir a ativação da amígdala cerebral, certo? Para que o cérebro possa ir descansando, dando conta daquele cortisol que está ali, né? E à medida em que vai dando conta daquele cortisol ali, vai tendo menos cortisol. Menos cortisol significa um cérebro um pouco mais relaxado. Depende, né? A gente tá falando do quê aqui? A gente tá falando, depende de quantas vezes você entrou nesse modo aqui, quantas vezes a sua amígdala ativou durante o dia. E olha, não é pouca coisa, não, tá? A gente sabe que, por exemplo, se eu for perguntar para vocês quantas escolhas, podem escrever aqui no chat para mim, quantas escolhas vocês acham que vocês fazem durante um dia? Escolha tem um pouco a ver com tomada de decisão, né? Então, quantas escolhas a gente faz? 10, 20, 50, 500? Veja, quando a gente acorda, já começa a escolher. Levanto agora ou fico mais um pouquinho? A hora que você levantou da cama, se você tem uma rotina prévia, né? Eu sempre levanto, faço a mesma coisa, vou ao banheiro e tal, daí escovo os dentes, lavo o rosto, aí, sei, põe uma água para fazer um café, ou eu visto uma roupa, ou eu abro a janela, bem saudável abrir a janela e deixar a luz do dia entrar pelos olhinhos para ativar e liberar aquele primeiro cortisol do dia, que é bom, né? E por aí vai. Mas então, assim, toda escolha que a gente faz, ela tá ativando, entendeu? Porque ela é eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. É mínimo, não é uma ativação como levar um susto ou ser surpreendido por alguma coisa, né? Ou ter uma bronca, uma briga, né? Mas existe uma ativação ali desse eixo HPA, que é o sistema límbico, tá? Então, quantas vezes a gente faz isso no dia? Muitas, muitas, muitas vezes. E isso vai alterar a energia ou a irritabilidade desse cérebro, tá? Só deixar aqui claro para vocês que se vocês tiverem perguntas, dúvidas e tudo mais, escrevam aqui no chat para mim, porque se eu não responder agora, eu posso responder depois, né? E dependendo das dúvidas que vocês tiverem, a gente pode até fazer uns minutinhos antes do nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, né? Então, assim, são 5 encontros que vão levar mais ou menos uns 40 minutos, né? Para cada encontro eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho do que a gente quer nesse encontro, e 2 ou 3 técnicas. Hoje nós temos 2 técnicas para fazer juntos aqui, e aí vocês vão pensar, né? Na realidade é assim, a indicação é que a gente possa fazer essas técnicas umas 2 ou 3 vezes durante o dia, até o nosso próximo encontro. O que vai mudar se você fizer? Bom, a gente está aprendendo a desativar a amígdala, ou seja, a ficar no seu estado normal, não modo luta ou fuga, não superativado. Uma vez que você faça, vai te ajudar naquele momento, né? O nosso objetivo hoje é que a gente aprenda a sair desse piloto automático, de ficar o tempo todo, entrar em ruminação no cérebro, ficar pensando um monte de coisa e achar que isso é normal. Isso não é normal, tá? E a gente pode mudar isso.
mas depende de, primeiro de tudo, e essa é a nossa missão hoje aqui, aprender a olhar para o aqui e agora, para o momento presente, certo? Por que que a gente normalmente não está no momento presente? Porque o cérebro já foi 1000 vezes até outro lugar, numa preocupação, e daí volta aqui, e muitas vezes o que que acontece? Você está fazendo alguma coisa, por exemplo, você vai guardar alguma coisa, você guarda no lugar errado, você sai de casa e pensa assim, será que eu fechei a janela? Será que eu tranquei a porta? Você deixa o carro ali, estaciona o carro, vai andando, depois você volta e diz, mas eu acho que eu não liguei o alarme. E volta lá para ligar. Ou, uma coisa que é muito comum, né? Que é, eu saio daqui e eu vou ali pegar um negócio. E eu chego ali e digo, o que é mesmo que eu vim pegar? Né? Sabe? E aí, eu volto e daí eu chego, eu fui pegar uma tesoura. Aí eu volto lá, ó, arrisca de voltar lá e esquecer de novo, né? Ou de guardar coisas em outros lugares, daí você não vai achar nunca, né? Porque você pegou, esses dias eu mesma fiz isso, né? Tava tirando as coisas da mesa do café da manhã, e daí, depois, meio da manhã, sei lá, eu fui pegar uma xícara, abri a porta do armário ali, e ué, o que que o leite aberto tá fazendo aqui, né? Entendeu? Por quê? Porque o pensamento não está na ação. Tem outra técnica para a gente lidar bem com isso, mas não é hoje. Hoje a gente vai fazer respiração diafragmática e relaxamento progressivo, tá? Então vamos lá. O que é a respiração diafragmática? Então a gente tem, vou tirar meu sapato aqui para fazer. Então a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui é pulmão, né? Então se eu respiro assim, ó, tô enchendo o pulmão, né? E aqui nós temos o diafragma. E o diafragma a gente enche assim, ó. Então eu vou encher aqui, ó. Tá? Olha a diferença. Ó, então eu vou encher o diafragma, ó. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos respirar e aí nós temos uma contagem, né, que vai ser, nós vamos inspirar contando até 5, se for possível para você. Se você achar que não dá, pode ser uma contagem diferente, vai treinando e à medida que a gente treina, a gente vai ficando mais especialista em fazer alguma coisa, isso com tudo na vida, né? Então a gente vai fazer assim, vai inspirar, é sempre pelo nariz, tá? Então inspira pelo nariz e solta pelo nariz, certo? Primeiro a gente mexe assim um pouquinho, ó, só para ter certeza de que eu não estou no modo luta ou fuga super ativado aqui nesse momento. Eu poderia estar, porque eu estou aqui apresentando para vocês, né? E sempre dá um friozinho na barriga. Não é a primeira vez, vocês vão ver que eu tenho um monte de vídeo aí, mas é esta vez, é o momento presente, e é claro que eu tinha que estar preocupada, né? De fazer uma coisa bem bacana, bem bonita. Então, olha só. Mexe aqui um pouquinho, né? Tá? Pé no chão, os dois pés apoiados no chão. Precisa tirar o sapato? Não, não precisa tirar. Até porque vai ter dias que vai estar frio, né? Principalmente aqui em Curitiba. Ou o piso pode estar frio, você pode ficar com o seu calçado. Mas o apoio dos pés começa a trazer para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso, uma sensação de segurança, certo? E a gente quer a segurança para acalmar a amígdala. A amígdala, lembre, ela vai estar ativada quando eu me sentir em perigo. Ninguém está em perigo aqui. Nós queremos a sensação de segurança. Então, os pezinhos no chão, a gente vai inspirar pelo nariz e vai soltar pelo nariz, certo? E, então, a gente vai fazer uma respiração em 3 tempos, que é, eu inspiro, eu seguro o ar um pouquinho e eu solto pelo nariz. Então, vamos lá. Pode pôr a mão aqui também. Os pés estão no chão e a coluna está reta, certo? Então, vamos lá. Vou fazer uma vez. Quem quiser fazer já comigo, vai fazendo. Então, olha lá. Para soltar o ar, vai ser mais longo, tá? Então, a gente pode pensar assim. Eu vou inspirar, contando até 5, pelo nariz. Eu vou segurar o ar, contando até 3. E eu vou soltar o ar pelo nariz,
contando até 7, se for possível. Tá? Então, vamos lá. Quando eu solto o ar, eu vou puxar o abdômen para dentro, tá? E nós vamos fazer isso mais 5 vezes, cada um no seu tempo, mas contando assim, se for possível, inspira em 5, segura 3 e solta em 7. Pelo nariz, tá? Não abre a boca. Então, vamos lá. Aqui tá solto, pezinho no chão, coluna reta. Mais 2. Mais uma. Pode mexer um pouquinho o corpo. E aí? Como é que foi? Deu certo? A ideia é que a gente sinta um certo relaxamento. Pouca coisa, né? Mas se antes estava em 10, quem sabe agora você está em 8,5. Quanto mais a gente faz, mais efeito tem. Lembre-se que o cérebro fica superativado por causa da amígdala, né? E ela vai ativando por coisas bobas, né? Meu Deus, já passou 5 minutos. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Para a gente desativar, a gente precisa usar um meio que seria um meio mecânico. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero desativar minha amígdala. Tem um botãozinho que eu aperto assim para desativar? Não tem, né? Isso não tem. A gente tem o que eu chamo de manual do cérebro, que é entender como o cérebro funciona e como a gente faz ele funcionar do jeito que a gente quer, tá? Porque o automático é reativo, não é uma coisa consciente, assim, não faço, não ativo a amígdala porque eu quero. Ela ativa porque ela acha que existe algum perigo e que eu preciso estar pronta para lidar com aquele perigo. Tá? Então, a gente vai desativar desta forma. Por que quanto mais a gente fizer, mais resultado tem? Porque a gente vai ensinar o nosso cérebro que, tá ativando. Não, tudo bem, já desativei, ó, já diminuiu. Né? E quanto mais vezes a gente fizer isso, se antes a amígdala ativava, liberava o cortisol, ou ficava liberando o cortisol, e dali a pouco ela ativava de novo, e de novo, e de novo, de novo, quando a gente faz a respiração diafragmática, a gente está desativando. Então, ela começa a ativar, a gente, opa, começa a ativar e você... É isso que a gente está fazendo. Até o momento em que ela vai ativar menos. Quanto mais a gente fizer, menos ela ativa. Por isso que a ideia é fazer umas 3 vezes durante o dia, de hoje até segunda-feira que vem. Hoje não vai dar para fazer 3, mas você faz mais uma antes de dormir. Para quem tem insônia ou dificuldade de dormir, faz antes de dormir. Deita na cama, você pode fazer deitado também, né? Para quem levanta já pilhado, senta na cama antes de levantar e faz a respiração. Quem quiser pode colocar uma sugestão aqui no chat também. Eu acho que deveria. Então, eu vou dizer aqui que a gente pode fazer antes de dormir, pode fazer ao acordar, pode fazer, por exemplo, dirigindo. Então, você está dirigindo e aí parou no sinaleiro. Dá para fazer umas 2 respirações ali, né? Não precisa estar exatamente com a amígdala ativada, mas se estiver, faça, tá? Que outro momento, de repente, a gente pode fazer? Dá para fazer até no banheiro. Você tá lá sentadinha, né? Respira 1, 2 vezes, né? No banho.
numa sala de espera, né? Enquanto espera alguma coisa, eu estou esperando o meu horário no dentista. Eu estou numa fila. Eu estou esperando o elevador, né? Para. Ninguém vai nem perceber que você está fazendo. Às vezes a gente faz no consultório, né? Os pacientes começam a fazer, eu digo, olha, isso aí você pode fazer dentro de uma sala de aulas, pode fazer em várias situações, porque é muito sutil, né? Tá? E aí você pode colocar um alarme no seu celular para lembrar de fazer, ou você pode determinar, eu acho mais legal quando a gente pensa assim, eu vou fazer quando eu acordar e vou fazer, não sei, depois do almoço e vou fazer antes de dormir. Ou não, eu vou fazer antes de chegar no trabalho ou antes de encontrar pessoas dentro da minha rotina, ou depois de encontrar pessoas, ou alguma situação que você precisa estar preparado para desativar a amígdala, porque ela já vai muitas vezes para a situação ativada, tá bom? Bom, então vamos passar para outra técnica, né? A outra técnica chama-se relaxamento progressivo. Por que relaxamento progressivo? Meus pacientes escutam um consultório o tempo todo que não existe tensão emocional num corpo relaxado. Não existe tensão emocional num corpo relaxado. Como assim? Se o corpo está relaxado, não tem como o cérebro estar preocupado. Se o cérebro está preocupado, a gente relaxa o corpo, porque não existe mente e corpo, é uma coisa só. Um influencia o outro o tempo todo, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é o relaxamento progressivo. Por que progressivo? Nós vamos fazer grupos musculares, tá? Então, de novo, senta com a coluna reta, põe o pé no chão. E a gente vai começar, eu vou falar primeiro quais são os passos e depois a gente vai fazer juntos. Então, assim, primeiro a gente vai fazer pés e panturrilha. Depois a gente vai fazer glúteos e coxa. Depois a gente vai fazer abdômen e peito. Depois braço e ombro. Depois pescoço e rosto. No rosto vamos fazer careta aqui, tá? Então, eu quero que vocês experimentem aqui comigo. Eu vou afastar minha cadeira para que vocês enxerguem como que eu estou fazendo, quais são os movimentos, tá? Vou afastar aqui mais um pouquinho para vocês perceberem. Então, olha só. Eu vou fazer pé e panturrilha. Então, veja o resto do meu corpo aqui, tá normal, ó, tá? Eu vou inspirar e vou contrair pé e panturrilha. Tô contraindo. Respiro e solto. E vou fazer isso mais uma vez. Então, respiro, inspiro e contrai. Pés e panturrilha, ó. Soltei. Agora eu vou fazer coxa e glúteo. Então, ó, vamos lá, só o glúteo, ó. Percebe? Glúteo, então, glúteo e coxa. A panturrilha tá solta, o pé tá apoiado no chão, ó. E solta. Então, inspira. 1, 2, solta. Mais uma vez. Se for difícil, eu garanto que com prática todo mundo consegue, tá? Então, primeiro foi pé e panturrilha, depois foi glúteo e coxa. Agora a gente vai fazer abdômen e peito, ó. E solta. Então, mais um. E solta. Então, fizemos pé e panturrilha, glúteo e coxa, abdômen e peito. Agora nós vamos fazer braços, mãos e ombros. Então, vamos lá, ó. De novo. E agora nós vamos fazer o rosto e o pescoço. Então, vamos fazer careta, tá? Ó. Mais uma.
e nós vamos fazer tudo junto 2 vezes. Então, nós fizemos pé e panturrilha, coxa e glúteos, abdômen e peito, braços e ombros, mão, braço e ombro, pescoço e rosto. Agora nós vamos fazer tudo, tá? Então, inspira. Solta. Mais uma vez. Até a expressão muda, né? Mexe um pouquinho aqui, tal. Lembrando, não existe tensão emocional no corpo relaxado. Depois que a gente faz esse relaxamento progressivo, eu gosto de dizer assim, agora pensa assim, que você está muito preocupada, muito preocupada. Nossa, estou numa preocupação aqui, né? Não condiz com o corpo. Então, o corpo passa a mensagem de que eu estou relaxada. Se eu estou relaxada, não tem preocupação. Tá? Recapitulando. Hoje, a gente aprendeu essas 2 técnicas, que é para desligar um pouco, desativar a amígdala cerebral, sair do modo luta ou fuga e acalmar o sistema nervoso. Então, a gente relaxa o corpo, respira, né? E com isso, o cérebro desativa a amígdala, pelo menos nesse momento, e vai fazendo todas as vezes, e quanto mais a gente fizer as práticas, mais ele vai desativar e vai ficar no modo equilíbrio, no modo ok, né? É isso que a gente quer, certo? Hoje, esse encontro teve o objetivo da gente parar e olhar para o aqui e agora. Então, todas as vezes em que a gente está respirando e contando aqui, inspira e tal, não tem como você pensar em outra coisa. Não tem como. Né? Então, você vai estar no aqui e agora. Quem faz pilates, yoga, sabe do que eu estou falando, né? E o relaxamento é para realmente, né, de baixo para cima, mandar a mensagem para o cérebro. Está tudo bem, pode ficar tranquilo, não estou em luta ou fuga, tá tudo certo, cada dia vai ser melhor. Tá bom? Eu fico à disposição, o que vocês precisarem, vou colocar aqui o meu e-mail, se alguém quiser me mandar o resultado daquele teste que está lá no Instagram. Aquele é um teste acadêmico, né? Ele não tem o objetivo de diagnosticar nada. Ele é um teste para balizar. Balizar o quê? Balizar o sintoma que eu já tenho de exaustão, né? Quem quiser me mandar no e-mail é teresamanassés@gmail.com, tá aqui. E o meu telefone é o 41, esse é o telefone do consultório. E também você pode me mandar suas dúvidas e tal. 041 99253 5353. 99253 5353. Você pode acessar nesses 2 canais aí, né? E vai praticando, tá? Se tiver dúvida, se quiser alguma... eu tô com dificuldade de fazer, que hora será que eu posso fazer, né? No próximo encontro, na segunda-feira que vem, às 19h30, a gente vai falar sobre os pensamentos negativos, tá? Muito legal. Para cada encontro, tem técnica específica para cada tema. Um beijo, obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Desejo que vocês estejam cada vez melhor, sempre cada vez melhor, e contem comigo para a gente melhorar o mundo, né? Tá bom? Ótima semana, nos vemos na segunda-feira que vem. Divulguem, passem para todo mundo sair da exaustão e viver uma vida com mais qualidade no momento presente. Beijo, até mais.